Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as vantagens e desafios do planejamento de um consumo consciente. Então, nós vamos ter como objetivos nesse vídeo que vai ser o seguinte: recordar o conceito de planejamento financeiro, vamos compreender o conceito de consumo consciente, identificar as vantagens de você se planejar comprar um bem de consumo. Se você tem ideia dessas vantagens, vai ficar muito mais fácil entender melhor. Por exemplo, eu quero comprar um bem que custa muito, um valor altíssimo, como por exemplo um produto eletrônico, né? Como que a gente pode comprar esse bem? Quais são as maneiras que a gente pode atingir isso? A gente pode comprar esse bem utilizando dinheiro, cartão de crédito, carnê de uma loja ou empréstimo em dinheiro. Nesse caso, você vai optar qual a ação que você quer fazer e a gente pode fazer o pagamento à vista ou a prazo, né? Então podemos qualquer um desses casos. Qual que eu vou usar? Qual instrumento que eu vou utilizar? Se à vista ou a prazo, vai depender. Como eu falei, no caso mais corriqueiro são equipamentos eletrônicos, né? Que tem um valor elevado, então não é um valor que a gente está disponível ali, então normalmente a gente acaba comprando a prazo, né? Essas compras a prazo, ela pode ser ou cartão de crédito ou crédito direto da loja, e à vista é aquele dinheiro que você tem no banco ou você tem em espécie, né, para comprar, ou também pode ser considerado à vista aquele que você vai comprar no cartão de crédito para pagar no vencimento. A gente até pode considerar isso também como compra à vista, porque você não vai financiar esta compra, né? E por que eu digo financiar? Porque normalmente quando você financia, normalmente tem um juro embutido, que pode ser vários tipos de juro, né? O juro simples ou o juro composto. Hoje especificamente nós vamos falar de juro simples. O juro simples é aquele que não há uma cobrança de juro sobre juro, né? E como que a gente calcula? A gente usa essas duas formulazinhas, essa para calcular o juro e essa para calcular o montante. Então vamos lá, juro, que é o J, o capital, a taxa e o tempo. Bem, a taxa, por exemplo, se eu estou com uma taxa de 20%, para colocar na fórmula, eu tenho que colocar na forma decimal, ou seja, eu vou pegar 20 dividido por 100, vai dar 0,2, que é este valor que eu vou colocar. Se a taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses, ou seja, a taxa e o tempo tem que estar combinando nesse período de tempo. Se não está, normalmente o tempo é mais fácil da gente adaptar. E o que seria o montante? O montante é exatamente a soma do capital inicial que eu tenho mais o juro que rendeu. A soma dos dois vai dar o que a gente chama de montante. Vamos ver aqui o caso da Marcela. Marcela quer trocar o seu computador. Ela planejou essa compra. Foi muito inteligente fazendo isso. Mas o computador tem mais do que ela economizou. Ela conseguiu economizar R$ 1.500 e o computador custa R$ 1.800. Então o que ela fez como estratégia? Para completar o valor, ela vai investir esses R$ 1.500 que ela tem em uma aplicação num regime de juros simples, com uma taxa de 2,3% ao mês. Depois de quanto tempo ela vai conseguir atingir esta diferença de valor aqui? Ou seja, ela vai ter que ter um rendimento de juro de R$ 300. Usando a formulazinha do juro que a gente acabou de falar, eu quero que vocês tentem resolvam ali e estimem quanto tempo seria necessário que ela vai poder, rendendo o juro, ela vai conseguir comprar pagando à vista esse computador. Um tempinho para vocês resolverem.
Judiei da memória de vocês, né? Tinha que lembrar a formulazinha do juro, mas tenho certeza que vocês já trabalharam bastante com juros simples. Aqui é só um lembrete do que a gente vai fazer. Então vamos lá. Primeiro, sempre destacar, né? O capital que eu vou aplicar, que é 1.500, o juro que eu preciso atingir, que é R$300, né? E a taxa 2,3%, não esquecer de transformar ela em decimal. Feito isso, eu posso aplicar na forma do juro simples. Juro é igual a capital, a taxa e o tempo. O juro que preciso obter é 300. O capital é 1.500. A taxa dividindo 2,3% por 100 vai dar 0,023. E o tempo é exatamente o que eu quero saber quanto que vai dar. Faço o produto aqui, vai dar 34,5T. 34,5 vai passar dividindo do 300 e aqui o tempo deu 8,69 meses, né? A taxa estava em meses, então o tempo também em meses. Então ela vai precisar deixar aplicado um pouco mais de 8 meses, ou seja, quase 9 meses. Se essa aplicação, por exemplo, fosse mensal, né, o resultado dela, ela teria que deixar 9 meses para atingir esse valor que ela precisa de juro ali. Tranquilo, gente? Então, alternativas que a gente pode ter para aquisição de bens. Bens de valor elevado, né, como um celular, um computador e assim sucessivamente, eles podem ser pagos, como a gente falou, à vista. Ela também pode ser à vista por meio de consórcio, porque o consórcio, a gente já vai falar sobre ele, e eu posso, quando eu for sorteado ou terminar de pagar esse consórcio, eu recebo a minha carta e consigo pagar à vista. Ou a prazo, utilizando empréstimos ou financiamento, né? No caso de uma casa, um valor bem elevado, eu vou fazer um financiamento e não um financiamento curto normalmente, né? Pode chegar até 35 anos, dependendo do caso ali, mas que é um bem que qualquer família vai ficar muito feliz e vai ter uma saciedade financeira bastante importante. Então nós vamos falar agora dos tipos de crédito que a gente pode ter. O primeiro dele a gente vai falar a respeito do empréstimo, né? Esses créditos normalmente são disponibilizados por instituições financeiras, como o caso de bancos, né? E hoje em dia nós temos financeiras dentro de lojas também, e que elas vão nos possibilitar financiar um determinado bem, né? De uma maneira bem fácil. Hoje em dia crédito, se você tem um controle financeiro, um nome não tendo dívidas, você tem crédito muito bons. Porém, você tem que analisar as taxas, mas isso é um assunto para a gente conversar em outro momento. E um crédito bastante comum é exatamente os cartões de crédito, né? Então nós podemos ter, por exemplo, o CDC, que é o crédito direto para o consumidor, né? Que são oferecidos pelas instituições financeiras, né? Que eu acabei de falar aqui, ou empréstimo pessoal, que pode ser feito na agência. E nós temos aqui um caso, ó, por exemplo, o César, ele pretende trocar o seu notebook, está pensando em fazer um crédito, né? Um empréstimo de R$2.000 para conseguir comprar esse notebook. Ele pretende emprestar esse valor e pagar pelos próximos 6 meses. Então, consequentemente, o que ele foi lá? Fez a proposta e recebeu lá que ele pagaria 6 prestações de 423. Ou seja, ele estava 2.000 dividido por 6, né? Ele daria um valor aí que não chegaria a 423, ou seja, já está acrescido um juro sobre esse valor ali. Daí, uma coisa que o brasileiro tem costume é ver se a prestação cabe dentro do orçamento. Mas a gente tem que ter muito mais cuidado que isso, né? O César tem que ver qual a taxa de juro que ele está vendo, porque tem outras opções que ele poderia fazer esse empréstimo, tá? Mas aqui vai ficar apenas para a gente conseguir pensar na situação ali de um exemplo de crédito que a gente pode fazer. Outra maneira que ele poderia fazer é um financiamento, né? Por exemplo, de um veículo ou de uma casa, né? São os exemplos mais clássicos que a gente tem de financiamento, né? Que são empréstimos a juros, tempo muito mais longo do que no caso ali de um empréstimo CDC, por exemplo. E nesse caso, o bem fica como garantia para o banco, né? O que não acontece no empréstimo pessoal
ou no cartão de crédito, né? Outro tipo é o consórcio, que é um grupo de pessoas que se reúnem, tá? Que pode ser um consórcio imobiliário, um consórcio de veículo ou de qualquer outro bem. E tem um tempo necessário, pode ser 24 meses, 36 meses, 12 meses, isso depende do bem, né? Pode ser, no caso imobiliário, pode ser 100 meses, 300 meses, depende daquilo que vai mais se adaptar, tá? Esses grupos são duas maneiras normalmente, que é por sorteio, que todo mês se sorteia, e também o lance que pode ser dado, e daí recebe a carta de crédito para poder se utilizar, e daí obviamente compra à vista aquele bem, né? É uma alternativa bastante interessante, mas aqui tem que se tocar de uma coisa importante: qual é a taxa de administração deste consórcio? É uma coisa que a gente precisa ter muito atento quando a gente fala em consórcio. Você já conhecia essas modalidades de crédito, como empréstimo, financiamento e consórcio? Todo mundo já conhecia nessa aula? Você conhece alguém que já teve alguma dessas modalidades de crédito incluída no orçamento? A sua família se utiliza de uma dessas modalidades que a gente conversou hoje nesse nosso vídeo? Então, outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado é o consumo consciente. Por exemplo, nós temos que fazer várias perguntas para ter um consumo consciente. Por exemplo, eu quero aquele produto. Daí eu venho a segunda pergunta: eu realmente preciso dele? E eu tenho a pergunta mais importante: eu posso comprar ele agora? Se caso uma dessas três perguntas não seja positiva, não compre, que aí não está sendo uma boa compra, não está sendo um consumo consciente. Então, o Gustavo começou a trabalhar como assistente de tecnologia em um programa de Jovem Aprendiz e recebia 880. Seu trabalho fica a cerca de 2 quilômetros da sua casa e, portanto, ele precisa pegar um ônibus para chegar até lá. Contudo, como a distância é pequena, ele teve a ideia de comprar uma bicicleta, começar a ir de bicicleta. E assim ele ia economizar com o transporte. Infelizmente, o Gustavo não tinha essa bicicleta, ele precisava comprar. Aqui nós temos um orçamento do Gustavo, que em ônibus ele gasta 150. Todas as despesas que ele tem, e ele recebe 880. Será que ele vai conseguir comprar essa bicicleta sem comprometer o orçamento? Um tempinho para vocês pensarem, a gente já volta para discutir uma possibilidade que ele poderia ter.
Vocês viram que nesse desafio para vocês, ele poderia até ter uma folga no orçamento, mas daí vem aquelas perguntas do consumo consciente que eu passei para vocês. Vocês lembraram disso quando vocês pensaram na solução? Vamos ver aqui uma solução que eu pensei aqui para nós aqui. Primeiro, Gustavo precisa comprar uma bicicleta. Será que ele precisa mesmo? Ele pode comprar uma bicicleta? Tem uma folga nesse orçamento. Como Gustavo pode planejar a compra de uma bicicleta? Qual seria o primeiro passo? Então, o Gustavo pensou em comprar uma bicicleta de R$ 1.700. Então, aplicando os princípios do consumo consciente, reflita se essa compra vai ser necessária. Gustavo precisa comprar a bicicleta? Não, nesse momento não. Ele pode continuar se deslocando de ônibus. Gustavo pode comprar a bicicleta? Sim, se ele tiver acesso imediato e pagar até R$ 150 por mês. Como Gustavo pode planejar para comprar a bicicleta? Qual seria o primeiro passo? O Gustavo pode reduzir o valor destinado a itens que não são essenciais no seu orçamento e poupar para encontrar uma alternativa de crédito que equivale ao que ele gasta em transporte e aquela sobra de orçamento que ele já tem. Então, para planejar uma compra consciente, nós temos que estabelecer um prazo máximo para eu poder fazer essa compra, determinar do quanto é preciso se poupar por mês para atingir aquela meta estabelecida, listar as vantagens e as desvantagens de realizar essa compra à vista ou a prazo. E tem que ter uma coisa que é muito difícil, que é se disciplinar para atingir esta meta. Considerando o que você aplicou, o que você aprendeu nessa aula, pense num produto que você quer comprar e responda: em quanto tempo eu quero adquirir esse produto? Quanto eu preciso poupar por mês para adquirir esse produto dentro do prazo que eu estipulei? Quanto preciso poupar por mês para conseguir adquirir esse produto dentro desse prazo? Você repetiu aqui no slide, mas não tem problema. Continuando. Quais são as dificuldades que eu posso enfrentar durante esse processo? O que eu posso fazer para superar essas dificuldades? Devo usar alternativas de crédito para comprar esse produto? E por que eu devo utilizar ela? Todas as perguntas devem ser feitas quando eu quero adquirir um bem. E esta aula fica exatamente para a gente pensar a respeito dela. Concluindo, existem diversas alternativas de crédito para eu conseguir adquirir os bens, mas o ideal é comprar à vista, né? Segundo, o planejamento financeiro pode incluir alternativas de crédito para adquirir esses bens e serviços. E por último, não há o porquê de ter diferentes créditos que você deve comprar sem pensar. Então você deve refletir a respeito. Na aula de hoje, nós falamos exatamente sobre as maneiras que a gente pode adquirir determinados produtos que custam muito alto e as maneiras de crédito que a gente pode ter elas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.